Feliz Páscoa para ti, para tua família, né? Nós nos cumprimentamos assim com a Feliz Páscoa ou Feliz Natal, né? Que bom que para nós é muito mais do que só uma saudação, né? Que bom que para nós não é só uma fala ou um bom dia para alguns, é isso, né? É claro que a gente não acredita que o fato de dizer isso tem algum resultado ou que o dia que a gente está hoje tem algum resultado. O resultado é o que Jesus fez por nós, né? Sim. Por isso que nós celebramos a Páscoa, tá certo? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradeço mais uma vez que eu posso estar aqui com a tua igreja e posso abrir a tua palavra junto com meus irmãos, refletir nela e pedimos que o teu Espírito Santo venha tornar ela na nossa vida uma palavra viva, eficaz, que ela não volte vazia na nossa vida, mas nos leve a viver cada dia segundo os teus princípios e a tua vontade. Abençoa, ó Espírito Santo, a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a gente prega sobre Páscoa, geralmente uma vez por ano, o assunto Páscoa, né? Ainda que o assunto Páscoa tem muito a ver com a ceia do Senhor, né? A gente vai ver assim que existe muito essa ligação por causa da sexta-feira que a gente lembra da morte de Cristo, e aí no domingo nós lembramos da ressurreição. Mas quando a gente celebra a ceia, a gente também lembra disso e lembra da volta de Jesus. Aliás, eu falei domingo passado sobre a morte de Cristo. Hoje estarei falando sobre a ressurreição de Cristo e domingo que vem eu vou falar sobre a volta de Cristo. Então, nessas 3 mensagens aí, nessa sequência, tá? E quando a gente fala sobre Páscoa, de novo, né, uma vez por ano, geralmente o tema em si que a gente ministra, por causa da data inclusive, né? Mas não que a gente durante o ano não lembra da ressurreição, a gente fala, né? Sempre está mencionando, mas especificamente agora a gente acaba focando, né? E é importante então nós relembrarmos, né? Lembrarmos da primeira Páscoa. Que a Páscoa mesmo, ela foi a vitória dos hebreus sobre os egípcios, né? A Páscoa mesmo foi quando os hebreus eles viveram durante 400 anos ali como escravos do Egito, e a Bíblia vai relatar então que o povo começa a clamar a Deus por libertação, porque estavam sofrendo muito como escravos. A vida de escravo não é fácil, né? Tu acha que tua vida não é fácil, imagina deles como escravos. Dependiam da porção diária da comida e tudo mais, né? E serviço pesado, sem liberdade, nem de culto, né? Mas o povo clamou a Deus, e então Deus ouviu esse clamor, vai dizer a palavra, e Deus então vai enviar um Salvador, que era Moisés, que foi o escolhido de Deus para ser o Salvador, o libertador, né? E é importante a gente lembrar que Moisés, ele era filho de hebreu, e ele foi colocado pela sua mãe no cesto lá no rio, e aí foi resgatado, e a princesa então vai criar Moisés, né? Então ele foi criado pelos egípcios, pela cultura egípcia, sem saber da sua ascendência, da onde ele vinha. E então nós vamos ver que ele viveu os primeiros 40 anos da sua vida ali como um cidadão egípcio, dentro da sua cultura, imerso naquilo ali. Mas após ele descobrir a sua genealogia hebraica, né, sua descendência, ele vai cometer um crime ao defender um hebreu que estava sofrendo um castigo ali de forma injusta. E ele acabou cometendo esse crime, acabou matando aquela pessoa, e ele tenta esconder o seu crime, é descoberto, e então para preservar a sua vida ele foge. E vai viver no deserto, como disse alguém, agora ele viveu como um príncipe e depois ele vai viver 40 anos como um foragido, né? Como um Zé Ninguém, né? Mas Deus então vai escolher ele e traz ele de volta para o Egito para ser um instrumento da libertação do povo. E aí vai ter toda a história ali da volta dele, das pragas. E quando Deus então vai efetivar a libertação do seu povo, na noite anterior, então por orientação divina, cada familiar preparou um jantar. O cordeiro, né, foi morto, o cordeiro sem defeito, foi morto, assado, não era cozido, era assado.
e junto com esse cordeiro tinha os pães sem fermento e as ervas amargas, né? Com o sangue desse cordeiro era passado nas portas das casas, então nos umbrais ou na batente da porta, na linguagem nossa, né? Foi passado ali o sangue daquele animal, foram pintados, vamos dizer assim, né? Aquelas casas, e na noite que então o anjo vai passar pela casa dos hebreus e dos egípcios, e na casa onde não havia o sangue, nos umbrais da porta, o primogênito morria. O filho mais velho, o primeiro filho, né? Seja dos hebreus, seja o dos egípcios, né? Então, porém, quando o anjo passou pela porta e havia sangue na porta, ele passava pela casa e não havia morte naquela família. É um ato tão simples, mas tinha uma fé ali de obediência a Deus, né? E eles eram para eles comer aquela ceia ali, aquele jantar, preparados. O homem, eles tinham que estar vestidos, com a mala pronta, o homem já comia ali de pé, com o cajado, porque eles iam, com aquela morte que ia acontecer ali nos egípcios, o faraó ia libertar eles precisavam ir logo, porque a gente sabe que a história, depois o faraó vai se arrepender e vai indo atrás, né? Então eles tinham que comer pronto. Então é uma preocupação para nós temos que estar sempre preparados, né? Porque Cristo vai voltar, então estar ali vestidos, né? Então o anjo passava pelaquela casa e havia marca, não havia morte naquela família. Esse passar do anjo sem causar a morte é a Páscoa, o Pessar, né? Ou passar por cima. Esse é o sentido da palavra Páscoa, passar, né? No caso, no contexto ali da primeira Páscoa. Então a Páscoa se tornou uma festa judaica em memória do livramento e da libertação do povo, né? O anjo passou por cima, e o sentido da Páscoa ele foi ampliado quando os hebreus então saem do Egito e eles passam pelo Mar Vermelho em solo seco para uma nova vida, de escravos para ser agora livres, né? E eles vão ter que aprender a viver uma vida de liberdade, que eles não tinham. Tem que aprender. Muito a ver com a gente, né? Muito que a gente tem que aprender essa liberdade em Cristo, né? Então é esse sentido ampliado dessa passagem, Páscoa, então essa passagem, né? O que isso tem a ver conosco? Aí no Antigo Testamento tem algumas aplicações, mas por que nós celebramos a Páscoa, já que a Páscoa era uma festa judaica, né? Não é uma festa, no princípio não existe o cristianismo, obviamente, mas no Novo Testamento a Páscoa para nós vai se tornar então a celebração da ressurreição de Jesus, quando ele nos faz passar da morte para a vida, quando ele nos liberta do pecado para uma nova vida, quando o sangue de Jesus nos cobre e a morte então não tem mais poder sobre nós. Nós morremos, mas não temos mais morte eterna, né? Pois Jesus nos ressuscitará um dia e não ficaremos mortos, né? O apóstolo Paulo escreveu dizendo: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Cristo é a nossa Páscoa, não é? Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Cristo é a nossa Páscoa. Então a nossa festa da nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. É isso que nós celebramos, vamos dizer assim, em memória da ressurreição, ou da ressurreição de Jesus, né? E celebrando a nossa ressurreição. É claro que algumas outras práticas foram adicionadas, a gente falava aqui no início do coelhinho, né? Foram adicionados e isso foi levado para o comércio, mas essa desvirtuação da nossa doutrina, digamos, ela não anula essa verdade da ressurreição, mesmo que outros façam isso. Isso não anula a verdade da ressurreição e não impede nós de celebrarmos, amém? Não impede nós de celebrarmos a ressurreição, ainda que não é nisso que nós não nos apoiamos na festa da Páscoa, mas é em Cristo. John Piper, ele
Domingo passado eu falei sobre 3 razões porque Cristo veio morrer, né, numa cruz. John Piper ele cita uma outra razão. Ele diz assim que para Cristo ressuscitar ele precisava morrer. Então a morte de Cristo na cruz, para ele poder ressuscitar, se ele não morresse não havia ressurreição.